Jornal da Manhã, a opinião, participação da nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia para você, Thiago, para todo mundo aí no estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta quinta-feira. Ô Vera, a gente fala sobre o Ninho Tucano. A decisão do PSDB de não expulsar Aécio Neves é uma derrota e tanto para o governador de São Paulo, João Dória. Como é que ele vai, Vera, reagir a isso e o que essa derrota mostra na relação entre João Dória e o partido PSDB? A primeira reação do governador, Thiago, foi divulgar uma nota em que lamenta a decisão do partido, diz que ele escolheu o lado errado da história e mais ou menos lava as suas mãos. Mas só que não é bem assim, a derrota tem significados. Dória trocou a cúpula do PSDB, foi ele quem operou essa mudança, saiu Geraldo Alckmin, seu ex-padrinho político, e do qual ele se afastou nas eleições de 2018, e entrou o ex-deputado por Pernambuco, Bruno Araújo, que vem a ser hoje um homem próximo a Dória. Entrou com a diretriz de criar o tal do novo PSDB, um partido que não ficaria mais no muro, teria lado, teria posição em todas as questões e, principalmente, resolveria essa pendência dos seus acusados de corrupção que estão ainda filiados ao partido, ainda em posições de destaque. E a cereja desse bolo era o Aécio Neves. Por quê? Porque foi candidato à presidência da República em 2014, chegou perto, inclusive, de vencer a eleição, presidiu o partido, era a principal figura do PSDB e foi colhido naquela conversa bastante vexatória, bastante comprometedora com o Joesley Batista da JBS, em que negociava dinheiro, falava ali em conter investigações contra si, etc. Ontem, a Executiva Nacional do partido, já sob o comando do aliado de João Dória, se reuniu e a derrota foi acachapante, 30-4 pela permanência de Aécio Neves no partido. Isso mostra um partido que está dissociado dos interesses do governador de São Paulo. Conversei com muita gente desde ontem, escrevi uma análise já bem alentada a respeito na própria noite de quarta-feira. Uma frase que eu ouvi, não de um adversário, mas de um aliado do governador, ajuda a explicar o clima interno e a impressão que os tucanos de fora de São Paulo têm em relação a Dória. Ele me disse, olha, o Dória precisa entender que o PSDB não é o lead. O que ele quis dizer com isso? Que o governador não vai poder comandar o partido como sempre comandou o grupo empresarial do qual ele estava à frente antes de entrar na política. Não pode ser na base da ordem, não vai ser tudo do jeito que ele quer, não vai conseguir organizar as coisas exatamente segundo as suas regras, porque o partido ele é muito heterogêneo, ele tem aí capilaridade em todo o país. Aécio é alguém histórico do PSDB, construiu relações ao longo desses anos e soube manejar essas relações para ter um placar favorável a ele. Ele está na bancada da Câmara, tem ali muitos amigos, conversa diuturnamente com eles, articula, cobrou favores que já fez a pessoas, membros da executiva ao longo dos anos e conseguiu, inclusive, que outros aliados de Dória, de alguma maneira, se abstivessem da discussão. O ex-ministro Antônio Embaçaí é hoje o representante do governo de São Paulo em Brasília. Ele tem um escritório em Brasília de representação do governo de São Paulo e tem também e está subordinado à Casa Civil de Dória. Sua filha era uma das integrantes da executiva e se absteve de votar. Então, alguém também próximo do governador, um auxiliar do seu governo, não votou como o Dória queria. Só 4 votaram. Os 4 que votaram pela expulsão de Aécio são paulistas, o que mostra um isolamento do PSDB de São Paulo em relação ao do resto do Brasil. Eu ouvi de um outro tucano que participou da noite de ontem o seguinte: Tancredo Neves já dizia que em política ninguém é paulista impunemente. O que isso quer dizer? Que o resto do Brasil tem uma visão de que os tucanos paulistas são arrogantes, querem impor a sua opinião ao resto do país e, se não conseguir permear o resto do partido do seu projeto político para 2022, Dória vai ter dificuldades. Essa dificuldade já começa com a própria permanência do Aécio,
que também significa a permanência de todos os outros acusados. Ele tinha isso como uma bandeira muito forte. Ele vai permanecer no PSDB junto com esse pessoal? Vai ser possível fazer um slogan de novo PSDB com esse pessoal lá dentro? O governador vai preferir ancorar o seu projeto eleitoral em outro partido? Vai, por exemplo, para o DEM ou vai para uma nova legenda? São muitas as questões que se abrem a partir dessa derrota de ontem. E só colocando mais um elemento aqui para a nossa discussão, Bruno Araújo, esse que preside o PSDB agora, sob as orientações do próprio Dória, colocou esses pedidos de expulsão para votar. Era óbvio que ele sabia o placar que teria. Era o momento de colocar isso para votar? Não poderia tentar articular melhor? O ACM Avô já dizia que você só faz uma reunião quando você sabe que você vai ganhar. Você faz uma reunião sabendo que você vai perder? Bruno Araújo é alguém que tem um histórico ao lado de Aécio Neves. Isso não se apaga do dia para a noite. Ele foi ministro das cidades de Michel Temer, indicado pelo Aécio Neves. Teve um papel proeminente na campanha de deputado, de presidente de Aécio Neves. Comandava o grupo dos chamados cabeças pretas do PSDB, a bancada do PSDB, que foi decisiva para a candidatura de Aécio em 2014. Esse passado, quem conhece, quem cobriu, e eu estava lá, eu cobri, sabe, e não se apaga isso do dia para a noite. Será que Bruno Araújo teve esse empenho todo em expulsar o Aécio Neves do PSDB? Será que ele operou nos bastidores? Não parece. Um placar de 30-4 é um placar que fala por si, Thiago. Vera, e por falar no outro Bruno, não o Garchagen, mas sim o Bruno Covas, além de João Dória, outro tucano paulista fica em maus lençóis com essa decisão. O prefeito da capital, Bruno Covas, afirmou em julho que deixaria a sigla se Aécio Neves não fosse expulso. E agora, Vera Magalhães? E agora Covas, né? E agora, prefeito? Como é que fica a situação? Quando você dá às palavras um peso extremado, você tem de cumprir, né? Sob pena de ficar com a fama de quem não tem palavra. Ele disse muito claramente, ou ele ou eu. Foi num evento em 10 de julho, quando ele estava vistoriando uma obra da CPTM ao lado do vice-governador Rodrigo Garcia, e ele disse que não ficaria no PSDB se o PSDB não expulsasse Aécio Neves. Desde ontem, quando houve essa derrota cachapante do grupo de Dória, que nem sempre o grupo de Dória e o grupo de Bruno Covas são o mesmo, eles vivem ali entre tapas e beijos. Mas nessa questão, eles estão na mesma página, estão falando a mesma língua. E desde então, o prefeito não soltou nem nota oficial. O Dória soltou nota oficial, mas não quis falar a respeito, não quis comentar de viva voz. O Bruno Covas nem isso, está ausente. Eu mandei um WhatsApp para ele, prefeito, se o senhor quiser falar, se o senhor vai sair do PSDB, o Jornal da Manhã está à sua disposição para dar esse furo, porque, né, afinal de contas, a frase não deixou margem à terceira opção. É ou ele ou eu, não tem uma terceira opção numa frase como essa. Para alguém que já vai disputar uma eleição muito acirrada, na qual vai enfrentar não só o PT, o adversário tradicional, mas também uma força do bolsonarismo que deve vir, que provavelmente será a deputada Joyce Hasselmann, o prefeito já começa em uma desvantagem. Ele é pouco conhecido, ele tem a sua gestão avaliada de maneira regular para ruim, e esse peso, essa âncora dessa situação do Aécio complica mais a situação. Vamos ver o que ele vai fazer. Será que vai sair do PSDB? A família Covas é quase umbilicalmente ligada à história do PSDB. O avô dele, Mário Covas, é um dos pais fundadores do tucanato. É difícil imaginar um Covas num outro partido que não o PSDB. Assim como seria difícil pensar num Neves fora do PSDB. São famílias que estão ali na origem do partido. Um partido que já não tem cara, já não tem projeto. Tem Alexandre Frota como um dos seus novos próceres, parece que não tem o que propor ao país e agora está envolto nessa ópera bufa aí da não expulsão do Aécio, que ontem recebia cumprimentos, estava todo sorridente ali com a vitória que conseguiu, mas é uma vitória para ele que põe o partido numa situação bastante difícil, muito vexatória, Thiago Berrache. Vera Magalhães, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Bom trabalho para você, Vera. Até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo trabalho para você. Se o prefeito quiser falar, fica aí o convite. Claro, e você participa aqui também. Até já, Vera. Tchau.